Olá, galera, tudo bom? Espero que estejam todos bem e sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Agora, citologia, não é? Divisões celulares. O que é isso? É a capacidade que as nossas células têm de se dividirem. Para quê? Para se multiplicar. Pois é, a matemática da biologia. Primeiro dividimos, depois multiplicamos. É assim que acontece no nosso corpo. É assim que nós crescemos, é assim que nós regeneramos tecidos, é assim que alguns seres se reproduzem e é assim que nossos gametas, que são nossas células sexuais e reprodutivas, são formados. É um assunto muito importante, é um assunto pré-requisito para muitos outros assuntos, como, por exemplo, a embriologia, o estudo da zoologia, que são os filhos do reino animal. Então, é realmente um assunto muito importante, não só dentro desses conceitos teóricos, mas também para a nossa vida. Conhecer esses processos e aplicá-los, né, faz uma diferença muito grande na vida da gente, tá bom? Então, vamos conhecer os dois tipos de divisão celular que as nossas células fazem, que são a mitose e a meiose. Antes, porém, nós vamos iniciar conhecendo a grande estrela desse processo, que são os cromossomos. Os cromossomos são estruturas que contêm em sua composição uma longa molécula de DNA associada com proteínas do tipo histonas. E esse cromossomo, ele é o nosso material genético, ou seja, é aquela estrutura que contém as informações que nós recebemos dos nossos pais, né? Metade da nossa mãe, metade do nosso pai, que se unem e formam quem nós somos, tá? Então, esse cromossomo, ele é constituído, né? Um cromossomo simples, que vocês estão vendo aí, ele é constituído pelo um braço e no meio, né? Unindo esses braços, a gente vai ter uma estrutura chamada de centrômero, como vocês podem observar aí, tá? Ver se eu consigo colocar aqui um marcadorzinho para ficar mais fácil. Não estou conseguindo. Enfim, é importante vocês observarem essa estrutura aí, que é a estrutura típica do cromossomo, tá? Então, a gente tem aí os braços e o centrômero. Nós vamos ter também passei demais, está aqui. Quando ele está duplicado, quando esse braço se duplica, então essas estruturas duplicadas e unidas por esse centrômero, eles vão ser chamados agora de cromátides, tá? Estão vendo aqui? O que é a cromátide? Então, a cromátide é essa estruturazinha aqui, tá? Duplicada. A gente chama também de cromátides irmãs, porque elas foram duplicadas do mesmo cromossomo. E temos a classificação dos cromossomos, ela vai acontecer de acordo com, como é que eu poderia dizer? De acordo com a posição do centrômero. Pronto. Quando o centrômero ele está bem no centro dos braços, né, das cromátides, a gente chama esse cromossomo de metacêntrico. Quando esse centrômero sobe um pouquinho, submetacêntrico. Quando ele está mais em cima, ele é acrocêntrico. E quando ele está lá na pontinha mesmo, como vocês podem observar aqui, ele é chamado de telocêntrico. Certinho?
Então, a gente tem aí o metacêntrico, o submetacêntrico, acrocêntrico e o telocêntrico. Bom, dando continuidade, né? Se o slide passasse, seria bom. Não está querendo passar. Eu estou voltando, povo. Vamos lá. Nossos cromossomos, eles ficam unidos, divididos em pares nas nossas células. Quantidade de cromossomos. Ela é fixa para cada espécie e é variável entre uma espécie e outra. Por exemplo, tem espécies cuja quantidade de cromossomos é 70 cromossomos, tem outras que é 4 cromossomos. No nosso caso, caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Mas nas nossas células, em geral, a maioria das nossas células, esses cromossomos estão divididos em pares. Quando os cromossomos estão divididos em pares, a gente chama essa célula de diploide. Di é duplamente, porque eles estão em pares, estão empareados. Esses cromossomos empareados, eles são chamados de cromossomos homólogos, tá? Quando não há cromossomos homólogos na célula, ou seja, a célula ela contém metade dos cromossomos da outra, ela é chamada então de célula haploide. Os cromossomos ficam soltos, isolados, eles não estão empareados. Então, aqui na célula diploide, nós vamos ter 46 cromossomos, 23 pares. E na célula haploide, nós vamos ter 23 cromossomos. Aqui na diploide vai ter a quantidade dupla de cromossomos que tem na célula haploide, certinho? Nas nossas células, nós vamos ter nossos gametas, que são as células sexuais ou reprodutivas, óvulo e espermatozoide. Células, esse tipo de célula é haploide. As outras células do nosso corpo são diploides, tá? Então, o que é a mitose? A mitose é um tipo de divisão em que uma célula, tanto faz ela ser haploide ou diploide, ela vai originar duas células filhas contendo a mesma quantidade de cromossomos da célula original, tá? Então, tanto pode ocorrer com célula haploide como com célula diploide. As células haploides, elas são notificadas dessa forma, um N, só o Nzinho. E as diploides, 2N, tá? Ela não altera a quantidade de cromossomos, ela fabrica, vamos dizer assim, ela forma duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Esse tipo de divisão é chamada de equacional, simbolizada por esse E, com esse pontinho de exclamação aqui, que é uma notação matemática, tá bom? Então, essa é a informação mais importante em relação à mitose. Ela forma duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Se for uma célula haploide, forma duas células haploides. Se for uma célula diploide, forma duas células diploides. Bom, antes que aconteça a mitose propriamente dita, a gente vai ter um período, o período de vida das nossas células é denominado de ciclo celular, tá? Se você quer conhecer mais sobre o ciclo celular, você procura dar uma escutada no meu podcast, o episódio 6, que eu falo sobre ciclo celular, tá? Tá lá, pode estar lá, você encontra no Spotify, no Google Podcasts, tá? Então, procura lá, é Biologia da Saúde, e escuta que você vai entender sobre o ciclo celular de forma mais aprofundada. Aqui, o que é que interessa para nós? É entender que a célula tem um ciclo, e esse ciclo é dividido em intérfase ou interfase e mitose. A interfase é quando não está acontecendo divisão celular. E na interfase é importante saber que durante a interfase, ou seja, antes da mitose,
que vai acontecer a duplicação do DNA e a formação de cromossomos duplos. A interfase ou intérfase, ela possui 3 subfases. A G1, que é chamada de pré-síntese, vem do inglês gap, que é intervalo, né? Na G1, na fase G1, nós temos cromossomos simples, isso é muito importante, você saber essa informação. Na fase S, é a síntese do DNA, e na G2, a gente vai ter a pós-síntese DNA com cromossomos duplicados, tá? Alguns autores abordam também a fase G0, anterior à fase G1. É o período em que a célula permanece em repouso, até que algum estímulo faça a célula entrar em divisão celular. Porque assim, as nossas células, nós vamos ter algumas que se dividem com bastante frequência, como é o caso das células epiteliais, que é a cada 30 dias. Tem outras que só vão entrar em divisão celular, como as células do nosso fígado, por exemplo, se houver necessidade, então levam às vezes 3 meses. E tem células que são chamadas de permanentes em relação à divisão celular, porque praticamente nunca entram em divisão celular e ficam na interfase, nessa fase chamada G0, que é uma fase estacionada, como, por exemplo, os neurônios. Bom, a mitose, ela é uma divisão celular subdividida, então, em 4 fases, que são a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Pessoal, na prática, não existe essa parada, não, tá? A gente estuda, acontece isso, sabe? Dá a impressão que a célula faz esses mecanismos continua. Não é assim. É um processo contínuo, tá? Os cientistas fizeram essa divisão por uma questão didática, para a gente conseguir compreender como é que acontecem os processos, tá? Então, nas nossas organelas celulares, aqui está dentro do núcleo, tá? A gente vai ter uma organela, está aqui o núcleo, e aqui está fora do núcleo. Então, essas organelas aqui, tá vendo? Uns cilindrozinhos assim, são os centríolos, eles vão fazer parte da divisão celular, formando o que a gente chama de fuso mitótico. É como se fossem os aramezinhos, tá? Para puxar os cromossomos. Porque esses cromossomos, eles têm que ser puxados para que formem agora 2 núcleos e depois se formem 2 citoplasmas, pronto. Então, formar 2 células. Eu espero que vocês tenham entendido. Bom, na prófase, quais os principais eventos que ocorrem? O DNA está desespiralizado, ou seja, ele não está condensado, tá? Ocorre o início da espiralização do DNA para formar os cromossomos. Porque na interfase, pessoal, os cromossomos eles estão numa forma diferenciada, que é chamada de cromatina. Eles são como se fossem fios estirados, tá? Ocorre a duplicação do centríolo, né, que forma o segundo par de centríolos, a migração dos centríolos para os polos opostos da célula, o rompimento e a degeneração da carioteca, que é a membrana nuclear. Em seguida, os cromossomos ficam alinhados na região central, que é chamada placa metafásica. Quando esses cromossomos eles estão alinhados, a gente chama então agora essa fase de metáfase. É na metáfase que ocorre o grau máximo de espirilação dos cromossomos, e é onde eles são visíveis ao microscópio eletrônico. Essa informação é importante porque sempre é cobrada em questões, tá? Os centríolos estão dispostos, estão bem nos polos, tá? Porque na prófase eles estavam indo, aqui eles já chegaram nos polos, tá? E no finalzinho da metáfase vai ocorrer a divisão dos centrômeros,
Aqui, lembrando que os centrômeros são aquelas regiõezinhas que unem os cromossomos. E aí, como eu falei para vocês, ó, o fuso mitótico é como se fossem esses fios puxando os cromossomos. Então, ocorre um encurtamento das fibras do fuso. Os cromossomos simples, né? São puxados, estão vendo aqui a imagem, olha, estão sendo puxados para os polos opostos. E começa a acontecer a desespiralização dos cromossomos, tá? Então, essa fase é chamada de anáfase. É muito importante você identificar pelas imagens. Então, quando você vir os cromossomos alinhados aqui, você já sabe que é metáfase. Quando você observar, aqui os cromossomos já foram separados, estão sendo puxados, aí você já sabe que está na metáfase. E em seguida vem a telófase. Na telófase é o quê? É a última fase, tá? Ah, perdão. Ah, não, exatamente, anáfase. Então, porque é prófase, telófase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A telófase é o fim. Tudo que aconteceu na prófase, na telófase vai acontecer o inverso. Por exemplo, a carioteca se rompe na prófase e na telófase ela começa a se agregar, a ser formada novamente. Ocorre também a citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá? Duas novas cariotecas, naturalmente, que são formadas. Ocorre a desespiralização dos cromossomos e as fibras do fuso desaparecem. Então, temos aí o quê? Formação de novos núcleos e a divisão do citoplasma, que é a citocinese. Essa divisão do citoplasma, ela é um pouquinho diferenciada entre as células vegetais e a animal. Na célula vegetal, ela é chamada de citocinese centrífuga, e na célula animal, ela é chamada de citocinese centrípeta, tá? Finalidades. Para que a célula entra em mitose? Para crescimento, né? Se você parar e pensar, um dia você foi uma única célula. Essas células se transformam em duas. Cada uma dessas duas se transformaram em mais duas, 4, 8, até chegar em milhões, bilhões, trilhões de células. Também para a cicatrização, regeneração dos nossos tecidos, tá? Nos vegetais, formação de gametas. Nos animais, formação de gametas por partenogênese, que é um processo em que ocorre a fecundação sem, sem o auxílio do gameta masculino, tá? Divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário, justamente para o crescimento do indivíduo. E em seres unicelulares, é a própria reprodução em si, tá? Já na meiose, a gente vai ter a seguinte situação. Sempre vamos ter uma célula diploide, originando no final 4 células haploides, tá? Onde a gente vai ter duas divisões chamadas primeira divisão meiótica, que ela é reducional, porque ela cai na metade o número dos cromossomos, e a segunda divisão meiótica, que é chamada equacional, porque ela vai manter, nesse caso aqui, a quantidade de cromossomos. Em relação à célula original, a gente vai ter a quantidade. Então, meiose, a célula sempre diploide, origina 4 células haploides, ou seja, com a metade dos cromossomos. Etapas da meiose. Na divisão reducional, a gente vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na divisão equacional, a gente vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Bom, na prófase 1, ela é a mais longa de toda a meiose, e ela é subdividida em 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese.
Destaque para a subfase diplóteno, porque ocorre um evento muito importante chamado crossing over ou permutação. Nesse evento vai haver a troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos. Lembram que eu falei lá no início? Aqueles cromossomos que estão no parzinho, separadinho. Então, esse evento ele vai gerar um fenômeno conhecido como variabilidade genética, que é aquilo que faz com que nós sejamos muito semelhantes e, ao mesmo tempo, diferentes, tendo nossas qualidades individualizadas, tá? Rapidamente aqui, né, uma visão geral aqui das subfases da prófase 1. No leptóteno, nós temos a separação dos centríolos, zigóteno, emparelhamento dos cromossomos homólogos. No paquíteno, formação das tétrades ou bivalentes, porque houve uma duplicação agora dos cromossomos, coisa que não acontece na mitose, tá? Temos aqui, então, no diplóteno, a formação dos quiasmas, que é a troca entre as cromátides irmãs, tá? E, finalmente, terminando a terminalização desses quiasmas, que ocorre na diacinese, tá? Então, a gente tem aqui a formação do paquíteno, que é a formação das tétrades ou bivalentes, né? Foram duplicados. Aí temos aqui os quiasmas, que a troca, né, das cromátides, né, as vizinhas. E no final a gente vai ter isso aqui, ó. Eu tenho esse cromossomo todo róseo e agora ele ficou com fragmentos verdes do outro. Temos esse aqui todo verde e ficou com fragmentos róseo do outro. Esse aqui é só para representar essa permutação, tá? Foi representado aqui por cores, mas isso aqui ocorre, na verdade, por características, certinho? Bom, continuando. Na meiose, a gente vai ter a divisão reducional, também chamada de meiose 1. A metáfase 1, olha, é bem semelhante à metáfase na mitose. A diferença é que você vai ver sempre 2 cromossomos, tá? Na anáfase 1, da mesma forma, né? Aqui na anáfase 1, ocorre a segregação independente dos homólogos. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso quando a gente for estudar genética, tá? É muito importante. Anáfase, segregação independente dos cromossomos homólogos, que vai promover a variabilidade genética, né? Aí, finalmente, a telófase 1, né? Ocorre a citocinese centrífuga, né? Uma célula mãe agora vai originar 2 células filhas, porém com um número reduzido de cromossomos, tá? Os cromossomos continuam duplos e não ocorre divisão do centrômero, formação de 2 novas cariotecas, 2 novos nucléolos, tá? E entrou agora a segunda divisão meiótica, né? Que é uma divisão agora equacional. Aí temos a prófase 2. A segunda divisão meiótica, pessoal, ela é semelhante à mitose, tá? Vamos lá, temos a prófase 2, que vai ocorrer duplicação dos centríolos, espiralização dos cromossomos, desaparecimento da carioteca, do nucleolo. A metáfase 1, né? Alinhamento, né? Novamente, temos aqui alinhamento dos cromossomos. E a anáfase 1, a gente vai ter a mesma coisa, né? Puxa, né, esses cromossomos lá para os polos opostos. Telófase 2, e aí, finalmente, a formação de quatro células, tá? Com a metade dos cromossomos. E as finalidades da meiose? A formação dos gametas nos animais e formação de esporos nos vegetais. Porque formação de gametas nos vegetais é mitose, tá? Nossos cromossomos humanos, eles têm 23 pares, como eu já falei para vocês.
Mas 22 pares são chamados de autossômicos, porque não estão relacionados com reprodução, e um par chamado alossômico ou sexual. E, pessoal, é isso. Ficamos por aqui, tá certo? Me encontro com vocês na próxima aula sobre desenvolvimento embrionário, tá? Até a próxima. Qualquer dúvida é só me procurar.